O Salmo 38 é atribuído ao rei Davi. Não se sabe quando foi que ele escreveu esse Salmo 38. Mas o Salmo 38, ele é um salmo que ele é penitencial. O que é um salmo penitencial? É um salmo que é, como o próprio nome diz, uma penitência, em que ele pede que Deus tenha misericórdia dele, porque ele sente que cometeu um pecado. O título desse salmo, em muitas versões da Bíblia, diz assim: Salmo de Davi, ponto, para trazer à memória. Então, no texto massorético, que é o texto hebraico, que é o texto original, quando você abre o Salmo 38, está escrito isso no título: Salmo de Davi, para trazer à memória. Então, dá a entender no texto original que o povo hebreu, quando lê esse Salmo 38 e entendem que foi Davi que o escreveu, que Davi estava se lembrando de um momento da sua vida em que ele estava se sentindo muito mal, ele estava se sentindo muito culpado em razão de alguma coisa. Vamos ler aqui esse Salmo 38 e esse salmo se divide em quatro partes. Na primeira parte existe a parte bem de penitência. Os primeiros quatro versículos, Davi fala a respeito de não ser castigado. Ele pede para que Deus tenha muita misericórdia dele, mas que ele reconhece os seus pecados. Depois, a segunda parte é do versículo 5 até o versículo 10, onde ele traz uma descrição do sofrimento. Ele fala o que ele estava passando. Depois do versículo 11 até o versículo 14, nós temos a terceira parte, onde Davi revela que se sentiu abandonado e traído. Provavelmente ele se sentiu abandonado e traído por causa do seu sofrimento. Ele estava sofrendo e nos momentos de sofrimento, as pessoas que muitas vezes nós esperamos que vão estar conosco nos abandonam e traem. E na última parte, do versículo 15 até o versículo 22, Davi faz a confissão do seu pecado e ele faz a sua súplica, mostrando que ele confia em Deus e ele pede que Deus o salve. Então vamos aqui ler essas quatro partes. Na primeira parte, o clamor pela misericórdia, versículos 1 a 4. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Veja que já no versículo 1, ele está pedindo que Deus não o repreenda e não o castigue com a sua fúria. Versículo 2, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. No versículo 3, no versículo 2, nós podemos perceber que Davi estava sentindo dentro dele, no seu corpo, algum tipo de sofrimento. A descrição: as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Ele está passando por algum tipo de sofrimento e é por essa razão que ele está dizendo, pedindo ao Senhor que não o repreenda na sua ira e nem o castigue no seu furor, como nós lemos no versículo 1. Versículo 3: Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Ele está aqui dizendo que a carne dele não está sã, que ele entende que o sofrimento que ele estava passando era em razão da cólera de Deus. Ele fala: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Ele sabe que fez alguma coisa, estudando o Salmo 38, não encontramos um comentário dizendo que o motivo do pecado foi esse. Nós vamos ver quando chegarmos no Salmo 51, que no Salmo 51 existem registros teológicos de que Davi cometeu o pecado de adultério com Batseba, e então ele escreveu o Salmo 51, que é um outro salmo penitencial. São salmos penitenciais são aqueles salmos em que o salmista escreve confessando o seu pecado e pedindo
pela misericórdia de Deus. Então ele está apresentando a sua penitência, dizendo: eu tenho que pagar em razão daquilo que eu fiz de errado. No Salmo 38, não se sabe qual era a situação que Davi tinha passado, o que especificamente ele estava pensando para escrever esse salmo. O que se sabe é que ele é penitencial porque Davi fala aqui que ele sente que ele não estava com paz nos seus ossos por causa do seu pecado. Alguma coisa ele estava lembrando e confessando diante de Deus. Versículo 4: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Veja que no versículo 4 ele compara os pecados dele como uma coisa que ultrapassa a sua cabeça. É como se ele estivesse carregando uma carga pesada para suas forças, ele fala. Então, nesses 4 primeiros versículos, nós vemos que o que Davi está pedindo é que o Senhor não o repreenda na sua ira e não o castigue no seu furor. Ele está pedindo como uma criança pede para um pai: não, não me bate muito forte, não me castigue tão severamente. Eu sei que eu fiz algo errado, mas eu peço misericórdia, eu peço que o Senhor tenha pena de mim, que a penalidade não venha com ira, não venha com fúria, mas ele reconhece que ele fez algo errado. Agora, no versículo 5 até o versículo 10, Davi fala, ele descreve o sofrimento, o que ele estava passando no seu corpo. Veja aqui no versículo 5: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. 7. Porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Versículo 8. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Quando ele fala que tenho rugido, ele está falando que ele tem gemido por causa da falta de tranquilidade no coração dele. Versículo 9. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Versículo 10. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Então ele fala aqui que estava passando até por uns momentos de cegueira. Ele fala que o coração dele dá voltas e a minha força me falta. Talvez ele estivesse com taquicardia, com o coração batendo muito rápido, ele pensando: meu coração está dando voltas, a minha força me falta. Essa era a condição de saúde que Davi revela. Lendo alguns comentários, encontrei um comentário que diz que não se pode ter certeza que essa descrição do versículo 5 até o versículo 10 se referia ao corpo físico de Davi. O comentário diz: é possível que ele estivesse se sentindo assim espiritualmente. Nós sabemos que Paulo escreveu na carta aos Coríntios que nós temos o cheiro de Cristo. Então, talvez, quando Davi escreveu no versículo 5, as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, talvez ele estivesse pensando no seu pecado e sentindo que eu fiz algo tão errado que isso cheira mal, fede essas atitudes que eu tomei. Mas a descrição, como nós acabamos de ler, do versículo 5 até o versículo 10, fala muito a respeito do corpo físico. Fala de chagas que cheiram mal, fala que ele está encurvado, então ele estava corcunda, abatido, fala que ele estava com ardência nos lombos. É difícil de você acreditar que esse versículo 5 até o versículo 10 sejam uma metáfora, ou seja, fazer comentários a respeito da sua vida espiritual, comparando com com o seu corpo físico. Mas, enfim, o que importa é saber que Davi estava sofrendo bastante, seja de maneira metafórica, que ele está falando aqui, ou seja,
em razão do seu próprio corpo físico, o fato é que ele estava aqui escrevendo essa poesia, esse Salmo 38, para trazer à memória a necessidade dele receber a sua penitência, dele entender que ele estava sofrendo em razão do seu pecado. A essência do Salmo 38 é essa, ele é um salmo de lamento e um salmo penitencial. Ele reconhece o seu erro e ele reconhece que no seu erro ele precisa da misericórdia de Deus. Ele precisa ser recuperado por Deus. E ele se penitencia, ele fala: eu fiz algo errado, então agora estou fraco, estou com dores no meu corpo, eu estou passando por essa situação. Agora, quem está passando por essa situação, no versículo 11 até o 14, o Davi reclama de abandono e traição. Então nós vemos aqui no versículo 11: os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Versículo 12: também os que buscam a minha vida me armam laços. Então o 11, ele está falando a respeito dos amigos e das pessoas próximas a ele, e dos seus parentes. Ele fala que todos se afastaram por causa das chagas. No versículo 12, ele fala que os inimigos, por outro lado, armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Versículo 13: mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abri a boca. Versículo 14: assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Então aqui, nessa parte, na terceira parte do versículo 11 a 14, nós vemos que o Davi foi abandonado, ele foi traído, porque os inimigos começaram a armar ciladas contra a vida dele, e ele tomou uma atitude diante do abandono e diante da traição. Ele fazia como quem não ouvia os ataques dos seus inimigos e também fazia-se de mudo para não reclamar sobre o abandono que ele sofreu dos seus amigos, dos seus próximos e dos seus parentes. Ele preferiu ficar quieto para que ele não cometesse pecado. Davi, ele calou a sua boca. E ele fala no versículo 14: assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Esse versículo 14 traz uma aplicação prática para a nossa vida. Muitas vezes, quando alguém faz uma pequena coisa contra nós, nós já queremos abrir a boca e começar a criticar essa pessoa. Quando nós abrimos a boca e começamos a criticar alguém, cometemos o risco de sermos reprovados na nossa fala, no nosso julgamento. Davi preferiu ficar quieto. Ele preferiu não dizer nenhuma palavra a respeito dos amigos, dos próximos e dos parentes que o deixaram. E ele também não fez nenhuma crítica em relação aos seus inimigos estarem se fortalecendo contra ele. Mas ele ficou quieto, se fazendo de surdo, e quanto ao que estava acontecendo, ele ficou em silêncio, sofrendo aquela angústia, mas sem falar nada, para não pecar. Agora, a última parte do versículo 15 ao 22, Davi, ele se lamenta, ele mostra a sua confiança em Deus, e ele pede que Deus o ajude. Ele fala: porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Então ele está dizendo aqui: eu não falei nada a respeito dos que me abandonaram, dos meus parentes, dos meus amigos, dos meus inimigos. Me fiz de surdo em relação às palavras danosas contra mim. Por quê? Versículo 15, porque ele tem confiança em Deus. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Davi aqui nos traz uma lição para aplicação prática em nossa vida cristã. Quando nós estamos sendo atacados por inimigos e quando somos abandonados por amigos, não devemos nos decepcionar e logo abrir a boca para se lamentar, reclamar e chorar. Mas devemos lembrar, a nossa confiança deve estar totalmente no Senhor. É Ele que é fiel. É Ele que, quando todos nos abandonam, não nos abandona, mas permanece conosco
e fica do nosso lado derramando a sua consolação e nos ajudando. E Davi, ele tem essa percepção. Para ele é muito claro que só o Senhor era em quem ele esperava. E ele fala: eu fiz isso porque em ti, Senhor, espero. Ele não queria fazer a justiça pela sua própria mão, mas ele esperava no Senhor. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Versículo 16: porque dizia eu: ouve-me, para que se não alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Versículo 17: porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Lá em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, está escrito que aquele que confessa, que não confessa o seu pecado, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, prosperará. Então aqui Davi está dizendo isso: eu confessarei minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Versículo 20: os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Versículo 21: não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Versículo 22: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então nós vemos que nessa última parte, do versículo 15 ao 22, Davi confessa o seu pecado. Ele fala que ele sabe que fez algo errado e ele suplica que Deus esteja com ele. Ele confia em Deus. Essa é a meditação de Salmo 38. Deus abençoe a sua vida. Vou deixar aqui no final do vídeo o vídeo com recortes em Provérbios, capítulo 7. Nós estamos no mês de setembro, hoje é dia 7, é inclusive feriado nacional, dia da independência do Brasil, que nós possamos ter um país melhor, com bons governantes, que você possa pensar e refletir nos momentos de eleição, escolhendo os candidatos de acordo com a vida deles. Preste atenção em saber do passado do candidato para que você faça a sua votação. Isso está sendo falado porque hoje é dia da independência, o dia 7 de setembro. Então, remete a essa questão da eleição. Você que acha que política é um assunto que não deve ser comentado pelos cristãos, vai ter a oportunidade, depois de assistir o vídeo de Provérbios, capítulo 28 e capítulo 29. Nesses dois capítulos de Provérbios, existem comentários do rei Salomão a respeito da importância de se escolher bem as pessoas que representam os interesses do povo dentro de uma nação. Hoje, especificamente, é dia 7 de setembro, nós estamos gravando a série de Salmos desde o dia 1º de agosto. Nós começamos dia 1º de agosto com o Salmo 1º, e agora no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, vamos continuar até terminar os Salmos, só que todos os meses nós colocamos o provérbio do dia no final do vídeo, para que a pessoa sempre esteja meditando em provérbios, porque Provérbios é um livro que traz sabedoria, conhecimento, prudência, inteligência, entendimento, instrução e prudência. Conhecendo provérbios, você toma decisões melhores, resolve melhor a sua vida, porque é um livro que Deus deixou justamente para trazer sabedoria ao seu povo. Então fique com Deus, deixando aqui recortes em Provérbios, capítulo 7, fala a respeito do adultério. Tem uma relação com o capítulo 38 aqui dos Salmos. O Salmo 38 é uma penitência, Davi se lamentando pelo seu pecado. E o Provérbio 7 fala sobre o pecado do adultério, para vigiar com ele. E no canto direito está o botão para que você possa se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa os sininhos e você sempre vai ser notificado quando tiver novos vídeos. Deus abençoe e a paz de Jesus.